Nesse vídeo eu vou falar sobre um problema que é bem comum em maratonas de programação e mais especificamente sobre o problema das abelhas e da colmeia. Também, começando pelo enunciado. Ajude as abelhas a colocarem o pólen na colmeia. Elas só colocam o pólen no alvéolo se 3 ou mais alvéolos adjacentes já estiverem com pólen. Sua tarefa é determinar o número mínimo de alvéolos a serem preenchidos manualmente para garantir todo o preenchimento da colmeia. Então, para começar aqui, ele traz uns exemplos, que é a colmeia sem nenhum pólen. Esse aqui seria a colmeia, formada por hexágonos. Aqui, o pólen inserido manualmente. Aqui ele já dá um exemplo de uma colmeia desse tamanho, como deveria ser preenchido manualmente, cada alvéolo. E nesse caso aqui ele preenche com 3. E no resultado final, ela pode ser preenchida pelas abelhas. Colocando aqui no meio, por exemplo, para começar. E depois finalizando pelas laterais. Então, bem, esse é um problema que inicialmente você pode ler e pensar que ele é bem complexo e difícil de solucionar, mas na verdade talvez ele só seja um pouco difícil de visualizar por toda essa questão das colmeias e tal, mas que na verdade, como eu vou demonstrar aqui, ele é um problema muito simples de resolver. E com uma formulazinha básica você já consegue chegar no resultado. Então, bom, continuando aqui, ele diz que, dada que n é a profundidade da colmeia, aqui ele traz dois exemplos de se n for igual a 2, essa aqui vai ser a colmeia, e se n for igual a 3, essa aqui vai ser a colmeia. Dá para perceber que aumenta uma camada por fora. Então, seu programa ele deverá dar o resultado da seguinte forma. Aqui ele dá os exemplos de entradas, que seria o valor do n, e os exemplos de saída, como é padrão nos problemas de maratona de programação. Se o n for 1, a saída deverá ser 1. Se o n for 2, a saída deverá ser 3. Então, bom, como eu disse, esse é um problema que inicialmente ele pode parecer complexo, mas se você conseguir visualizar como é construída essas colmeias, você consegue chegar numa solução mais facilmente. Então, para ajudar, eu fiz aqui um desenho de uma colmeia. Aqui eu só girei ela um pouquinho para os hexágonos ficarem alinhados na horizontal, só para facilitar a visualização. Então, bom, inicialmente eu comecei aqui com uma colmeia do tipo n igual a 2, né? Esse aqui seria o tamanho dela, mas para a gente começar, vamos pensar e se essa colmeia fosse um n igual a 1, por exemplo. Então eu vou criar uma tabelinha aqui, só para poder facilitar. Então, bom, para começar, se a gente pensasse que o n fosse igual a 1, essa colmeia seria formada por um único hexágono, né? E, bom, o preenchimento dela seria muito simples, né? Bastaria colocar nesse hexágono e não precisaria preencher mais depois. Nesse caso, a saída seria 1. Mas, bom, e se o caso for n igual a 2 como entrada? Bom, nesse caso, vai ser essa colmeia aqui, que será formada. Bom, e como já foi até falado lá no exemplo de enunciado, ele já deu como é que é formado esse preenchimento, no caso do n igual a 2, que na verdade é bem simples. Basicamente, você pode preencher esses 3 hexágonos aqui dos cantos. E com isso já seria muito simples para as abelhas preencherem o restante. Bastaria elas iniciarem aqui no meio, né, já que tem 3 hexágonos adjacentes. E depois, com os 3 formados aqui, ela já consegue preencher os demais hexágonos que restou. Então, nisso aí, você já consegue ter o preenchimento total da colmeia. E, bom, nesse caso, a gente pode observar que a saída seria 3, já que foram necessários preencher 3 alvéolos manualmente. Agora, no caso, onde a entrada seria o n igual a 3. Bom, nesse caso, a colmeia já muda de tamanho e como é que a gente pode fazer esse preenchimento? Bom, você pode até na sua casa aí ficar brincando, desenhando e testando várias posições onde você pode colocar. Mas basicamente você consegue perceber que é muito simples de fazer o preenchimento. Bastaria preencher mais 3 hexágonos manualmente. Dessa forma. E basicamente com isso você já consegue formar os 3 adjacentes e ir preenchendo.
Então, dessa forma, você consegue preencher toda a colmeia. E se a gente for contar quantos hexágonos foram preenchidos manualmente, foram 6. Então a saída vai ser 6. Agora, no caso do n ser igual a 4, a gente pode fazer a mesma coisa. E a regra, ela basicamente vai ser a mesma. Você só adiciona mais 3. E com isso, você já consegue preencher. A abelha já conseguiria preencher tranquilamente todo o restante da colmeia. Então, dessa forma, toda a colmeia seria preenchida. E a gente teria como resultado na saída, se a gente contar esses pontinhos pretos, né, quantos alvéolos precisaram ser preenchidos manualmente, a gente teria o total de 9 como saída. Agora, para testar um último exemplo, se o n fosse igual a 5. Bom, aqui já muda novamente, né, o tamanho da colmeia, mas o preenchimento ainda continuaria sendo feito da mesma forma. Bastaria acrescentar mais 3 pontinhos nas pontas, seguindo a mesma lógica, e dessa forma as abelhas já conseguiriam preencher todos os restantes dos hexágonos presentes na colmeia. Então, como você pode ver, a lógica do preenchimento é basicamente esse. No final, com o n igual a 5, você tem o resultado que é igual a 12. Basicamente, você conta quantos hexágonos foram preenchidos manualmente, né? Aqui, dividindo em camadas, né, nível de profundidade, dá para a gente observar bem como é que é feita essa construção. Então, um hexágono, né, bastaria preencher ele uma vez, mas no caso de um n igual a 2, já precisam ser 3 hexágonos preenchidos manualmente. E daí em diante, conforme o n vai aumentando, né, conforme a profundidade vai aumentando, a gente só acrescenta mais 3 alvéolos preenchidos manualmente, né, um em cada ponta, e assim por diante, até o valor de n que a gente quer. Então, bom, pensando nisso, a gente pode tentar chegar numa fórmula e basicamente a regra que a gente consegue analisar é que cada vez que o n aumenta a partir do n maior do que 1, né? Porque no 1 ele só continua 1, mas a partir do n do 2 para cima, o número da saída ele só vai aumentar mais 3 pontos, né? Então, seguindo essa lógica, o 2 ele começa com 3, no 3 já é 6, no 4, 9, 5, 12. Então, a cada nível de profundidade, vai aumentando mais 3 alvéolos preenchidos manualmente. E bom, dessa forma a gente pode tentar encontrar uma fórmula do n. E bom, analisando aqui os números, né, de n e saída, a gente consegue perceber que a saída ela é basicamente o n menos 1 vezes 3. Né? Por exemplo, o 3 ele é 2 menos 1, que é 1 vezes 3, que dá 3. Nesse caso aqui do n igual a 3, a saída é 6. Então vai ser o n menos 1, que é 2, vezes 3, igual a 6. E assim por diante. Então a nossa fórmula vai ser n menos 1 vezes 3. Uma fórmula bem simples. E é claro que também a gente precisa lembrar que essa regra ela só vai funcionar a partir do 2, né? Porque o 1 ele sempre vai ser 1, para quando 1 houver. Então essa regra, na verdade, ela passa a valer só a partir do 2 para frente. Então, pensando nisso, agora a gente pode tentar ir para a parte do código para tentar solucionar esse problema. Então, bom, eu estou aqui no IntelliJ para mostrar como construir esse código em Java. E, bom, a lógica dele, vocês já viram que é bem simples, né? Basicamente, como a gente viu, o problema, ele pede uma entrada e ele quer que você dê uma saída. Bom, e é claro que, né, para a entrada a gente vai precisar pedir o usuário que insira essa entrada. Então, a gente já pode começar escrevendo scanner, que é por onde a gente vai pedir a entrada N. E vou deixar um comentário aqui.
que forneça a profundidade n da colmeia. Bom, para fazer isso, basicamente a gente só declara uma variável e com o scanner, a gente vai pedir para o usuário inserir um número inteiro, que vai ser o n responsável por medir a profundidade da colmeia. Bom, em seguida a gente vai precisar realizar o cálculo utilizando aquela formulinha que a gente descobriu. E como a gente viu, aquela fórmula ela só funciona para o n a partir do 2 para cima. Então o 1 a gente já sabe que ele sempre vai ser 1, ele não vai mudar. Então basicamente a gente precisa primeiro testar se o valor do n se ele é 1 ou qualquer outro valor, levando em consideração que por padrão o n ele sempre vai ser um valor positivo, a partir do 1, ele nunca vai ser inserido assim, para fins de teste, ele nunca vai ser inserido zero ou nenhum valor negativo. Então a gente nem vai precisar testar isso. Mas, bom, para isso a gente pode fazer um if e verificar se o n é igual a 1. A gente já pode deixar também um else, que vai ser responsável por fazer o cálculo para quando n não for igual a 1. Então, para o n igual a 1, a gente já sabe que a saída vai ser 1. Muito simples. Então a gente pode colocar um system out, imprimindo o resultado 1, que é a saída esperada. Agora, já para valores em que o n é diferente de 1, a gente vai precisar fazer aquela formulinha, que é bem simples também, que vai ser o n menos 1 multiplicado por 3. Como eu disse, coisa simples para se resolver. Se a gente testar aqui agora, a gente já consegue achar as saídas, Quando for 1, vai ser igual a 1. Quando for 2, vai ser igual a 3. Quando for 3, vai ser igual a 6. 5 igual a 12, E assim por diante. Porém, se você quiser deixar seu código, que já é bem pequeno, mas se você quiser deixar ele um pouquinho melhor ainda, resumindo essa condição aqui numa única linha, a gente pode substituir isso aqui por um operador ternário. E já que esse programa, ele só quer a saída, a gente já pode iniciar com um system out para dar a saída. E dentro dele a gente vai usar o operador ternário para testar a condição que a gente quer. Que basicamente, primeiramente, a gente precisa verificar se o n é igual a 1. Se o n for igual a 1, então a gente vai simplesmente imprimir 1, que é a saída esperada. Agora, se o n for igual a qualquer outro valor diferente de 1, que é o sinal 1, a gente simplesmente vai executar aquela formulinha, que é n menos 1 multiplicado por 3. Dessa forma você já consegue criar o código um pouquinho mais resumido e de forma mais rápida, A gente testar novamente. Pode testar o valor 5, então o resultado é o mesmo. E dessa forma está resolvido então o problema das abelhas e da colmeia. Então, obrigado por assistir.